Focar em contrair o músculo ou apenas realizar o movimento tem alguma diferença para hipertrofia ou para força? Sobre isso que nós falaremos hoje. O último vídeo nós falamos sobre isso também, só que o último estudo analisado era um estudo de eletromiografia. Esse estudo nós avaliaremos de fato hipertrofia. Será que faz alguma diferença pensar no músculo quando a gente pensa em hipertrofia? Mas antes de a gente começar, se você é profissional de educação física e quer se desenvolver no treinamento, quer entender melhor como funciona a fadiga, sistema nervoso central, fadiga periférica, quer entender conceitos sobre tensão mecânica, estresse metabólico, dano tecidual, de fato o nível de conhecimento que pode te alavancar, inclusive para você se sentir mais confiante para se expor e debater esses temas, eu vou deixar um link aqui na descrição. Fiz um curso em que eu falo sobre tudo isso. Mas, vamos lá? Ele começa aqui a discussão, né, na verdade a introdução, falando sobre as diferenças do foco de atenção aqui, tá? Então, nós temos um foco interno e o foco externo. Qual a diferença entre o foco interno e o foco externo? No foco interno, um exemplo é pensar em, por exemplo, como o músculo está contraindo, em realmente otimizar a contração da musculatura, pensar no músculo, que é aquele músculo que você gostaria de direcionar, bem entre aspas, né? Direcionar mais estímulo, muito entre aspas aqui, tá? Mas que você gostaria de focar mais durante o exercício. Você mentaliza, você fica na atenção ali, você pensa naquela musculatura. E quando a gente pensa no foco externo, nós pensamos basicamente em mover aquele peso, em realizar a tarefa, em como o corpo vai realizar aquela tarefa, mas nós não pensamos especificamente na contração de um músculo específico. E esse foco externo, né, essa orientação, essa atenção pode ser sobre nós mesmos, né, ou existe a possibilidade de orientação de algum indivíduo, quando a gente vai orientar que ele faça algum movimento, por exemplo, pedir para que ele foque em determinada técnica, em determinada execução, mover o peso de determinada forma, mas não especificamente na contração de um músculo específico. E aí, o objetivo aqui desse estudo, né, é investigar o efeito de utilizar o foco interno ou o foco externo em adaptações musculares. Então, a hipótese é que o foco interno vai gerar um melhor resultado em hipertrofia, já o foco externo, focar no movimento, em mover o peso, geraria maiores ganhos de força. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Eles pegaram aqui 30 indivíduos, 30 homens não treinados, mas ao final do estudo, apenas 27 indivíduos realmente entraram ali em todas as análises. Tiveram 13 indivíduos que saíram do estudo por diferentes razões. Então, inicialmente 15 indivíduos foram para o grupo de foco interno e outros 15 indivíduos foram para o grupo de foco externo. O estudo foi conduzido durante 8 semanas, então nós tivemos 8 semaninhas de condução desse estudo, na verdade 10 semanas no total, só que 8 semanas de treinamento de fato, em que o treinamento foi aplicado. E os indivíduos eram expostos a dois exercícios. A rosca direta ali com barra, os indivíduos faziam ela em pé, ou a máquina de extensão de joelho, uma cadeira extensora. Eles treinavam 3 vezes por semana, em dias que não eram consecutivos, ali durante as 8 semaninhas. E em cada um dos exercícios, em cada uma das sessões, eles realizavam 4 séries de 8 a 12 repetições, sendo que a ideia é que essas séries fosse levada até a falha concêntrica. E eles colocavam ali 2 minutos de intervalo entre as séries e entre os exercícios. Eles também administraram, eles não controlaram de forma bem restrita, eles não prescreveram exatamente o que os indivíduos iam comer, e isso não aconteceu. Tem ali um recordatório da dieta, eles instruem os indivíduos a manterem determinados hábitos, mas a reportarem o que estão comendo ali no MyFitnessPal, mas não tem um controle mais rigoroso exatamente o que cada um vai comer, embora eles forneceram nos dias de treino uma suplementação com 25 gramas de proteína e 1 grama de carboidrato. Então, suplementos ali em que esses macronutrientes eram administrados. Eles analisaram a composição corporal por bioimpedância, eu nem grifei isso daqui, tá? Porque também não é um dado que vai ser
ser tão relevante para a gente, mas eles mediram hipertrofia através de ultrassom. Então é um método validado, eles inclusive se preocuparam em fazer a medição entre 48 a 72 horas, a primeira medição pré-treino, né? Então, antes da primeira sessão de treinamento e depois 48, 72 horas depois da última sessão de treinamento, para evitar que na medição ali, né, do ultrassom, eles identificassem algum inchaço muscular por causa de edema, que pode acontecer. Se bem que depois de 8 semanas, isso já tende a ficar bem reduzido. Eles mediram a hipertrofia dos flexores de cotovelo, mediram a hipertrofia também do reto femoral, do vasto intermédio e do vasto lateral. As medições dos pontos que eles mediram ali em coxa, né, e nos flexores de cotovelo identificaram a espessura muscular desses músculos. Eles mediram a força através de um teste de força isométrico, utilizando um dinamômetro, em que o joelho se mantinha a 70 graus mais ou menos e o cotovelo a 90 graus. E aí eles iam aplicando ali, né, as contrações que duravam 5 segundos e eles faziam de 3 a 4 contrações de 5 segundos com intervalo de descanso. E aí eles pegavam o pico de força alcançado e era utilizado para as análises subsequentes. Eles utilizaram aqui um tamanho de efeito para saber a diferença pré e pós, né? Que era considerado trivial, pequeno, moderado, grande, muito grande, quase perfeito aqui que eles pontuam, né? E perfeito. Mas basicamente eles utilizaram uma medida estatística que mostra o tamanho de efeito pré e pós e se houve realmente diferença significativa entre os resultados. Agora vamos aos resultados. Apenas os flexores de cotovelo apresentaram diferença estatística significativa entre os grupos quando a gente analisa pré e pós. Vamos dar uma olhadinha nesses resultados que estão aqui, ó, nessa tabela. Beleza, quando a gente pega os flexores de cotovelo, olha o grupo que utilizou ali o foco interno. Então, pensando nos flexores de cotovelo durante o exercício, mentalizando ali a contração dos flexores de cotovelo. Tem uma diferença pré e pós em milímetros de 4,93 milímetros, mais ou menos o desvio padrão. Quando a gente pega o foco externo, tem uma diferença de 2,77 milímetros, mais ou menos o desvio padrão. Sendo que a diferença pré e pós entre o grupo com foco externo e o foco interno foi de 2,14 milímetros. Então, o efeito encontrado aqui é um efeito alto, tá? Um efeito que já é considerado um efeito alto não, mas um efeito que é considerado já grande, uma diferença significativa. Mas eles não encontraram diferença significativa nem no reto femoral, nem no vasto lateral. Então, quando a gente pensa aí desses músculos do quadríceps, não houve diferença entre realizar o foco interno ou realizar o foco externo. Até tem um tamanho de efeito que é pequeno ou trivial, se vocês olharem ali, só que veja bem, quando nós analisamos essa diferença absoluta aqui entre o foco interno e o foco externo, olha todos esses resultados aqui embaixo ó, que eu estou passando. Tanto na hipertrofia de reto femoral, vasto lateral, quando a gente vem para a força também, isso acontece. Percebam o intervalo de confiança que está aqui no meio. É um intervalo de confiança com números que cruzam o zero. Tá? O que significa um intervalo de confiança com números que cruzam o zero? Que são números que vão de um valor negativo até um valor positivo. Significa que, ok, eles podem ter encontrado um valor que é um tamanho de efeito que é pequeno ou trivial a favor do foco interno ou a favor do foco externo, mas dentro do intervalo de confiança, que é com 95% de chance, né, dos dados estarem distribuídos ali, que é o intervalo em que tem 95% de chance dos dados estarem distribuídos, tem dados, basicamente, a favor do foco interno e dados favorecendo o foco externo. Então, por mais que eles encontrem um efeito que é a favor do foco interno ou externo, a variação dos dados mostra dados a favor do foco interno e alguns outros a favor do foco externo e dados também que não são a favor de nem foco interno e nem foco externo. Então eu nem vou falar sobre esses outros dados aqui, porque embora o efeito seja analisado como moderado, por exemplo, pega ali a força dos flexores de cotovelo, a força isométrica, eles encontram um efeito moderado,
e é um efeito a favor do foco interno. Então, para o grupo que focou na contração do músculo, eles encontram um efeito moderado aqui para o aumento de força dos flexores de cotovelo. Só que esse efeito moderado, se a gente olha o intervalo de confiança, é um intervalo de confiança que também cruza o zero aqui. Então é muito importante a gente ter cuidado com essas análises. No geral, o único dado com relevância estatística é, de fato, a hipertrofia, essa espessura muscular dos flexores de cotovelo, favorecendo quem pensou, quem focou na contração desses flexores de cotovelo. Então o foco interno teve essa vantagem, mas não teve diferença aí na espessura muscular quando nós pensamos em reto femoral, nem vasto lateral, e por mais que eles encontrem algum nível de efeito, um efeito moderado, um efeito pequeno, quando a gente pensa na diferença de força, esses dados não foram significativamente com diferença estatística de fato, tá? Então a maior diferença que eles encontraram nos dados pré e pós é essa, incluindo quando a gente vai analisar composição corporal, né, e todos esses dados. E aí ele vai discutir esses dados. E ele fala que no foco interno, realmente eles encontraram uma hipertrofia superior para flexores de cotovelo comparado ao foco externo. Mas, quando a espessura do quadríceps foi avaliada, como eu falei, não teve diferença. E aí eles vão debater o porquê que isso pode ter acontecido. E eles trazem aqui algumas hipóteses, né? Que seria mais fácil de recrutar os músculos de membros superiores, até mesmo direcionar um pouco mais do drive neural, digamos assim, para os músculos de membros superiores. Ele cita aqui algumas referências, inclusive ele desenvolve isso falando que a coordenação, o controle que os indivíduos têm com membros superiores é maior em relação a membros inferiores, né? Então, até mesmo coordenação, controle motor fino é maior, o que facilitaria esse maior foco interno para músculos de membros superiores, que seriam, nesse estudo, os flexores de cotovelo, e uma maior dificuldade em pensar, em focar, em direcionar esse drive para membros inferiores. Mas veja bem, aqui é importante pontuar algumas coisas. Primeiro, a diferença que ele achou é uma diferença que, quando a gente vê em percentual, é bem relevante. Ah, poxa, teve uma diferença de 12,4% para 6,9%. Quando a gente pensa no tamanho dos flexores de cotovelo, em percentual parece ser uma diferença muito relevante. Mas quando a gente olha de forma absoluta, a gente percebe que não é. E mais do que isso, esse estudo não cita erro de medida, um erro de padrão de medida. Ele não mostra qual é o erro da medição que pode comprometer tranquilamente boa parte desses achados. Então o estudo não reporta isso. Ou seja, além do estudo encontrar uma diferença em hipertrofia na espessura muscular apenas nos flexores de cotovelo e essa diferença ser pequena, mas ok, muitas das vezes os estudos encontram um dado pequeno mesmo, ele não reporta o erro de medida, o que pode comprometer parte desses dados. Ele encontra isso de forma seletiva apenas para flexores de cotovelo, não encontra para quadríceps, e depois ele vai desenvolver isso, né, do porquê nós conseguiríamos direcionar mais o estímulo para músculos de membros superiores, de uma forma, no mínimo, que ainda abre muitas brechas para discussão. Ainda abre muitas brechas para que essas hipóteses é, sejam contrapostas aqui, tá? Até porque depois ele mesmo cita isso na discussão, que indivíduos que têm maior nível de experiência com treinamento de força conseguiram aumentar os dados de eletromiografia do quadríceps quando eles queriam direcionar o estímulo para essa musculatura. Ou seja, aqui talvez ele cita uma possibilidade de que, se os indivíduos fossem com outro nível de treinamento, talvez os resultados pudessem ser diferentes. Mas é um grande se. E o que a gente pode tirar desse estudo, de fato, é que, ok, eles encontraram uma diferença para flexores de cotovelo. Essa diferença foi muito grande? Não. Mas foi uma diferença estatisticamente relevante, com tamanho de efeito grande, só que tem pontos importantes a serem considerados. Esse erro de medida tinha que estar aqui para a gente ver de fato qual é
essa diferença pré e pós que realmente pode ser atribuída a uma mudança real e não a um erro de medição. Esse dado tinha que estar aqui para a gente debater isso e ver de fato o quão sólido é esse resultado. E eles encontraram isso para flexores de cotovelo, não encontraram para membros inferiores. É necessário mais estudos para a gente entender se realmente focar no músculo vai fazer alguma diferença. Aqui a gente já viu que pelo menos não é para todos os músculos avaliados que isso foi encontrado, ou seja, é um grande ponto de interrogação. Com os dados que nós temos hoje, nós não podemos cravar que pensar no músculo, focar no músculo, esse foco interno, vai de fato potencializar a hipertrofia de um músculo. A gente não pode bater o martelo nisso, a gente não pode afirmar isso de forma categórica. O único estudo que mostra isso não mostra isso para todos os músculos, né? Esse daqui no caso, e também tem falhas importantes em relação a essa clareza estatística que precisa estar aqui, beleza? Outros pontos em relação a controle da alimentação dos indivíduos. Se esse fosse um estudo intrassujeito, nós teríamos uma padronização, inclusive de fatores genéticos, né, relacionado ao indivíduo, a responsividade ao treinamento desse indivíduo. Tem pontos importantes em modelos intrassujeitos que poderiam ser aplicados aqui, por exemplo. Mas ok, isso não invalida o estudo, são apenas limitações importantes que a gente pondere e, como eu disse, não dá para bater o martelo e falar, olha, isso daqui de forma absoluta realmente a gente vai aumentar mais massa muscular se a gente pensar direcionar o estímulo ao músculo, porque nós precisamos de muito mais evidências de fato para cravar isso. Essas evidências atuais têm um bom nível de limitação. Beleza, pessoal? Então, se você quer novamente aprender mais sobre treinamento, se você é profissional e quer realmente se capacitar, link aqui na descrição, a gente se encontra no próximo vídeo.